E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, hoje nós vamos começar um conteúdo novo. Então, agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, né? Um assunto bem diferente do que a gente estava trabalhando. A gente vai falar um pouquinho sobre calor e temperatura, certo? Bem legal isso aqui. E é algo que a gente passa todo dia, toda hora, né? Vamos entender um pouquinho. Bom, coloquei aqui para vocês a imagem de um termômetro, né, com sol bem quente, e esse termômetro aqui marcando aí os graus. Bom, a gente tem calor e temperatura. Só que o que acontece? Muitas vezes quando nos referimos a calor, as pessoas acham que temperatura é sinônimo, né, desse termo, como se calor e temperatura fossem a mesma coisa. Só que não é, tá bom? Então a gente vai deixar bem claro que esses conceitos, eles são diferentes, tá bom? Então calor e temperatura são dois conceitos fundamentais na termologia, ou seja, na termodinâmica, que é o que a gente está estudando, os quais são considerados sinônimos, certo? Igual eu falei, muita gente acha que calor e temperatura são sinônimos, mas não são. No entanto, o calor designa a troca de energia entre corpos, enquanto a temperatura caracteriza a agitação das moléculas de um corpo. Aí vocês pensam, nossa, não entendi nada. Calma, vocês vão entender. Quando a gente fala em calor, a gente está falando em dois corpos trocando energia. Quando eu falo dois corpos, não estou falando necessariamente do corpo em si, mas qualquer objeto que esteja em temperaturas diferentes. Vamos só raciocinar um pouco. Se você quer tomar um leite bem quente, por exemplo, aí você fala, vou esquentar um leite. Você vai lá e esquenta esse leite. Só que quando você termina de esquentar, você percebe que ele ficou quente demais. E aí você não consegue tomar esse leite. Aí você pensa, nossa, vou ter que esfriar. Ou você utiliza aquela técnica de ficar, né, jogando de um copo para o outro até ele se esfriar. Ou você coloca ele em banho-maria. Como assim, professora? Você pega uma tigela, uma vasilha com água fria e coloca esse leite quente, né, dentro de um copo, claro, dentro dessa bacia com água fria. Você vai perceber que depois de alguns minutos, essa água, né, que antes estava gelada, ela vai estar morna. Se você colocar o dedo ali, você vai perceber que ela está morna. E o seu leite, que antes estava super quente, vai estar mais frio. Isso aconteceu por quê? Porque houve uma troca de energia entre esses dois corpos. O corpo mais quente, que era o copo com leite, cedeu energia para o mais frio, que é a tigela com água gelada ali para gelar esse leite. Igual mamadeira, muitas mães, né? Quando dão mamadeira aí para as crianças, né? Que vai ali, esquenta a mamadeira e às vezes quer que ela esfrie um pouco. Pega essa mamadeira, coloca dentro de uma vasilha com água fria. Para quê? Para que aquele leite, aquela bebida ali, ela se esfrie, certinho? Vocês podem até fazer esse experimento depois em casa. Esquenta alguma coisa, deixa ficar bem quente. E aí, para esfriar, você coloca dentro de uma vasilha com água fria. E aí você vai perceber que depois você vai colocar o dedo nessa água fria e vai estar morninho. E, no caso ali, a sua bebida quente vai estar morna, porque houve essa troca de energia entre os corpos. E quando eu falo em temperatura, eu estou falando na agitação dessas moléculas, tá? Eu não estou falando de troca de energia, mas eu estou falando de uma agitação de moléculas dentro daquele corpo, dentro daquele objeto. Vocês vão entender melhor. Calor e temperatura. Então, aqui é a definição. Calor é uma forma de energia térmica em trânsito, ou seja, está sempre se transferido de um corpo com maior temperatura para um com menor temperatura. Lembre do exemplo aí da mamadeira, né? Ou do leite quente na água aí, que a gente fala banho-maria. O calor não pode ser armazenado. O que pode ser feito é apenas facilitar ou dificultar a sua transferência. Por que não pode ser armazenado? Porque se está havendo troca ali entre dois corpos, igual a mamadeira com leite quente dentro da vasilha com água fria. A mamadeira com leite quente vai cedendo energia, vai cedendo ali para aquela água fria até que os dois atingem uma mesma temperatura. Eles vão atingir o que nós chamamos de equilíbrio térmico, tá?
então vão ficar na mesma temperatura, certo? E agora, quando eu me refiro à temperatura, né, ao termo, é uma medida da energia cinética, isto é, de energia de vibração das moléculas que compõem um certo corpo. Quanto mais intensa é a vibração das moléculas, maior será a temperatura do corpo em questão. E justamente a diferença de temperatura entre dois corpos que promovem a transferência de calor. Então, em temperatura eu vou ter um único corpo, né, sofrendo uma vibração muito grande. Uma vibração, não estou falando de tremor, estou falando de uma alta temperatura, igual mostra aqui na próxima imagem. Eu falo de calor, eu estou falando em ceder energia. Então, tá vendo aqui, ó, vermelhinho, aqui tá mais amarelinho, ali azulzinho. O que que tá acontecendo? Esse calor está se espalhando. Vai chegar um ponto que todas essas moléculas representadas nesse desenho vão estar da mesma cor. Por quê? Aqui é como se fosse um objeto, um corpo, e aqui outro. E esse está bem quente, então ele está cedendo energia, ele está cedendo calor para esse mais frio. Vai chegar um momento que os dois vão atingir a mesma temperatura e pronto. Isso é calor. Agora, quando eu falo em temperatura, eu estou falando da agitação das moléculas dentro desse corpo, que está representado por essas bolinhas, tá vendo? Então, quanto maior a temperatura, ou seja, mais quente, maior vai ser a agitação dessas moléculas. Quanto menor, né, a agitação, mais fria vai ser essa extremidade. Então, temperatura se refere a essa agitação de moléculas, que a gente pode medir e aferir através de quê? De termômetros, ok? Aqui mais um exemplo para não ficar dúvida, tá? Então, eu falo de calor, tô falando de troca de energia. Tá vendo? Olha a barrinha aqui, tá mais vermelhinha aqui, e aí vai se espalhando, até que vai chegar um momento que vai atingir o equilíbrio térmico. Então, isso é troca de calor. E as bolinhas coloridas aqui representam a temperatura, que é a agitação dessas moléculas. Beleza? Nem vou ler aqui o conceito para vocês, porque é o que eu acabei de explicar, só para ficar bem claro isso na cabecinha de vocês, ok? Aqui, ó, eu coloquei mais uma definição. Então, calor, energia em trânsito, que se transfere de um corpo para outro em razão da diferença de temperatura até eles atingirem um equilíbrio térmico, tá? E aqui, ó, tem as definições das medidas utilizadas. Então, a unidade de medida utilizada é a caloria, representada por cal, né? Ou joule. Joule por quê? Joule é uma medida usada no Sistema Internacional de Unidades. Mas não se preocupa com isso aqui, porque isso aqui envolve cálculo e vocês vão ver isso lá no ensino médio, tá bom? E caloria é a quantidade de energia necessária para elevar a temperatura de 1 grau de água em 1 grau Celsius. Beleza? Então, 1 cal equivale a 4,186 joules. Só para vocês saberem, mas por enquanto a gente não vai trabalhar com cálculo. Então, aqui é a mesma imagem que eu expliquei para vocês. Então, se eu falo em troca de calor, de energia entre dois corpos, eu estou falando de calor. Se eu falo de agitação de moléculas, aí eu estou falando de temperatura, certinho? Bom, diferente da temperatura do ambiente, agora a gente vai falar um pouquinho da sensação térmica, tá bom? Que está relacionada ao que nós falamos. A sensação térmica é a temperatura que nosso corpo sente. E ela sofre interferência de fatores climáticos, como vento, umidade do ar, além da própria temperatura. Em um dia quente, mas com bastante vento, a sensação da temperatura é menor do que a real, a indicada nos termômetros. Em dias frios com muito vento, a sensação térmica também é menor do que o real. Então, o que isso quer dizer, pessoal? Sensação térmica é o que a gente sente na nossa pele, tá? Então, quando está muito quente, a gente consegue sentir aquele calor. Só que se você, por exemplo, for para frente de um ventilador, você vai sentir menos calor, não vai? Porque aquele vento está batendo em você. Então, a sensação térmica que você vai sentir é de o calor ter diminuído. Ou se você liga um ar-condicionado e coloca ele numa temperatura mais baixa, você vai achar o quê? Ai, não tô com calor, diminuiu, né? Aquele calorzão. Então, isso aí
é referente à sensação térmica. Agora, se está muito quente, porém ventando bastante, né, às vezes a sensação térmica do calor vai ser menor do que a que está marcando lá no termômetro, tá? Então, quando eu falo em sensação térmica, eu falo sobre isso. Igual um dia muito frio. Se está frio, porém sem vento, tá, beleza. Às vezes você olha para um termômetro, né? Vai pensar, não, realmente está aquela temperatura. Agora, se está frio e ventando muito, você vai ter a sensação de que está mais frio do que o valor marcado no termômetro, tá? Então, essa ideia que eu quero passar para vocês de sensação térmica. Então, vento, chuva, umidade do ar, tudo isso vai influenciar nessa sensação térmica, que muitas vezes o calor ou o frio que a gente sente não é o mesmo que está sendo marcado em um termômetro, ok? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o aparelho termômetro, né? Então, ele é usado para determinar os valores de temperatura. Ele consiste em um tubo fino, um fino tubo capilar de vidro graduado e que contém um bulbo cheio de mercúrio. E à medida que a temperatura aumenta, esse líquido se expande. Como assim? Todos vocês já devem ter visto um termômetro, né? Ter visto um termômetro aí na vida. A gente, às vezes, passa por situações, por exemplo, de adoecer. E aí você tem febre. Como que você descobre, né, com quantos graus você está? Colocando um termômetro ali para aferir a sua temperatura. E aí talvez vocês nunca tenham percebido, mas tem um Czinho, uma bolinha em cima que aparece nesse termômetro, né? Seja ele analógico ou digital. No digital você vai ver o número, o Czinho e a bolinha em cima do C, que é o Celsius, tá? Que é a unidade de medida que a gente utiliza, né, aqui no Brasil. Então, ali vai marcar a sua temperatura. Então, o termômetro vai fazer o quê? Conforme a temperatura aumenta, aquele mercúrio que tem ali dentro, né, aquele líquido, ele vai o quê? Se expandir, ou seja, aumentar. Então, ele sobe e aí marca a temperatura que você está. E a gente tem diferentes tipos de termômetros, né? Tem aqueles com infravermelho, que está sendo muito utilizado agora na pandemia, que chega perto da sua pele para verificar, ou na testa. Porém, né, apesar de ser muito usado, está sendo muito usado, ele não é tão confiável quanto esses que a gente coloca, por exemplo, abaixo da axila, né, do braço, tá? Então, o termômetro ele serve para isso, para verificar, aferir a temperatura. E aí tem os termômetros também que ficam no ambiente, que são os utilizados para ver, né, quantos graus está marcando hoje, né? Ah, o dia está muito quente, nossa, hoje está marcando 30 graus, né? Ou está muito frio, nossa, está marcando 10 graus. Então, o termômetro ele vai ter essa utilidade de verificar a temperatura. Beleza? Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre como é medido, né, essas temperaturas. A gente vai perceber que tem diferentes escalas para verificar isso. Então, já existiram muitas escalas termométricas, né, ao longo da história aí, para tentar determinar a temperatura exata corporal, né, relacionada ao tempo, o clima, né, porém apenas 3 são utilizadas atualmente, né, sendo elas Kelvin, que a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma, Celsius e Fahrenheit. Por que desses nomes? Elas têm esses nomes em homenagem aos seus criadores, digamos assim, né? Essas escalas utilizam como padrão os pontos de fusão e ebulição da água. Como assim, professora? Os estudiosos, né, que desenvolveram essa medição nesses termômetros, eles, para criar um ponto de partida, eles determinaram o quê? Um valor. Um valor para quando, por exemplo, a água congelar e outro valor para quando a água ferver, tá? Então, aqui o primeiro exemplo que a gente tem é o termômetro, né? Utilizado aí com a escala de Kelvin, que é representado pela letra K. Vocês vão ver daqui a pouco. Então, nesse tipo de termômetro, como que é feita essa medição, essa aferição de temperatura? O ponto de fusão da água, ou seja, o ponto em que a água congela, é de 283,15.
E o de ebulição, que ela ferve, é de 373,15 graus. Só que o que acontece? Essa escala ela é conhecida como zero absoluto. Por que como zero absoluto? Porque nesse tipo de escala aqui não existe negativo. Como assim, professora, não existe negativo? Vocês já viram que aqui a gente tem várias regiões que muitas vezes venta muito, faz muito frio, e aí a gente fala, nossa, hoje está marcando menos 10 graus, né? Tá bem frio. Então a gente está marcando aí uma temperatura negativa, né? Aqui no Brasil a gente tem. Só que nesse tipo de escala não tem. O mínimo é zero, não tem negativo, é zero e pronto, tá bom? Na escala utilizada por nós, aqui no Brasil, Celsius, a gente tem o quê? O ponto de fusão da água, ou seja, que ela congela considerada aqui 0 graus, e o ponto de ebulição, que a água ferve de quê? 100 graus. E aí a gente tem o quê? Temperaturas negativas. Já o termômetro na escala de Fahrenheit, né? A gente tem aqui o ponto de fusão da água, ou seja, que ela congela 32 graus, não, 32 Fahrenheit. E o ponto de ebulição, 212 Fahrenheit, ok? Então, de Kelvin eu falo, ponto de fusão, 273,15 Kelvin. Ponto de ebulição, 373,15 Kelvin. Celsius, ponto de fusão, 0 graus Celsius. De ebulição, 100 graus Celsius. E aqui na termômetro, né, medição de Fahrenheit, 32 Fahrenheit, 202 Fahrenheit. E a gente pode ver que tem, né, a marcação negativa também. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma. Tá, as escalas termométricas são usadas para indicar a temperatura, ou seja, a energia cinética associada à movimentação das moléculas. No Sistema Internacional de Unidades, SI, a temperatura pode ser medida em 3 escalas, como falamos. Então, Celsius, representada pelo Czinho. Quando vocês forem usar termômetro em casa para verificar a febre ou de alguém, sempre observem que vocês vão ver, ó, que vai mostrar esse Czinho, que significa Celsius. Escala Kelvin, que não é utilizada por nós, e a escala Fahrenheit, que também não, utilizamos a Celsius, ok? Como referência, elas utilizam os pontos de fusão, gelo, ou seja, quando a água congela, e de ebulição, vapor da água, quando ela ferve. Confira abaixo a origem e as características de cada uma delas. Lembre-se que o termômetro é um instrumento utilizado para medir a temperatura, então vamos falar de cada uma agora. Escala Celsius, que é a que nós utilizamos. Foi criada em 1742 pelo astrônomo sueco Anders Celsius, por isso esse nome, né? Recebe esse nome em homenagem ao seu criador. É a escala termométrica mais utilizada no mundo, inclusive no Brasil. E o símbolo dessa escala é o C, né? Com um zerinho aqui, que significa, né, graus Celsius. Seu ponto de fusão da água, 0 graus Celsius. Ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius. Quando congela, quando ferve, ok? Escala Kelvin. A escala Kelvin é chamada escala absoluta, que eu expliquei para vocês lá atrás, pois tem como ponto de referência o zero, absoluto. Ela foi criada em 1864 pelo físico, matemático e engenheiro irlandês William Thomson. Recebe esse nome uma vez que ele também ficou conhecido como Lord Kelvin. O símbolo dessa escala termométrica é K, né, a letra K. E o ponto de fusão da água, né, ou seja, quando congela, 273 Kelvin. E o ponto de ebulição da água, 373 Kelvin. Então, aqui a gente não tem um número negativo, tá? Por isso é conhecido como zero absoluto. Escala Fahrenheit. Foi criada em 1724 pelo físico e engenheiro Daniel Gabriel Fahrenheit. Recebe esse nome em homenagem ao seu criador. É utilizada nos Estados Unidos e na Inglaterra. A temperatura é medida em Fahrenheit. O símbolo dessa escala termométrica é F graus, né? Que é Fahrenheit. Ponto de fusão da água. Opa, que aqui veio errado, gente. Espera aí que eu vou arrumar isso aqui. Então, vamos pegar aqui, tá errado. Olha só. Então, ó, tá errado lá, tá? Não sei porquê, mas coloquei errado. Então, Fahrenheit, pessoal.
ponto de fusão é 32 Fahrenheit e ponto de ebulição 212, ok? O que acontece? Esses cálculos, eles são diferentes. Então, assim, se aqui no Brasil, por exemplo, está marcando 30 graus Celsius, lá na Inglaterra ou nos Estados Unidos estiver marcando 32 graus Fahrenheit, não vai ser a mesma temperatura daqui, tá? São cálculos diferentes. Então, não estranhe se algum momento você, por exemplo, está assistindo TV e mostrar ali atrás um termômetro, marcador, por exemplo, né? Nos Estados Unidos está marcando lá 50 graus Fahrenheit. Você pensa, meu Deus, ela deve estar um calor absurdo, mas aí você olha para o repórter, por exemplo, está com uma blusa de frio. Você pensa, mas que loucura é essa? Está errado aquele termômetro? Não é. É porque, né, é diferente essa escala aí, né, por ter valores diferentes atribuídos, ok? Então, vamos passar aqui. Bom, calor específico. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão aqui de calor específico. O que acontece, pessoal? Calor específico é a quantidade de calor necessária para que cada grama de uma substância sofra uma variação de temperatura correspondente a 1 grau Celsius. Essa grandeza é uma característica de cada tipo de substância e indica o comportamento material, quando exposto a uma fonte de calor. Da areia, por exemplo, 0,2 cal. O que é isso? Bom, o que acontece aqui, pessoal? Isso aqui é só para vocês saberem que cada elemento, né, que possui aí no mundo tem um valor específico para se aquecer. Então, a água, por exemplo, né, exposto ali a um calor, né, ele vai se aquecer a 1 cal, o gelo a 0,50 e aí por diante. Por isso que o que acontece? Quando você, não sei se todos já foram à praia ou a um rio, por exemplo, onde tem uma areia e ela fica exposta ali ao sol, você pisa, ela tá o quê? Quente, o asfalto mesmo, você pisa, tá quente. Por quê? Tem ali um calor específico para que aquela substância, aquela matéria atinja um calor, né? Tanto que você vai num rio que tem areia ou mar, você percebe que a areia está mais quente do que a água, muitas vezes. Por quê? Porque eles têm valores diferentes para atingir ali o seu calor específico, tá? Então, o calor específico é nesse sentido. Aí aqui eu coloquei até alguns valores só para vocês entenderem o que é isso, ok? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da explicação. Qualquer dúvida, qualquer coisa que tenha ficado aí que eu falei, às vezes vocês não entenderam, me chame no privado, que eu estou à disposição para esclarecer, tá? Todo tipo de dúvida ou confusão aí, tá bom? Beijo para vocês, bons estudos e até mais!